Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clipe e agora a gente vai direto falar nisso, agradecer a galera da Sony, o Marcão aí também da RDL, aí a galera da organização do evento onde a gente esteve aqui no Rio de Janeiro, ali na quadra da Tradição, onde foi feito esse evento muito legal, muito bacana, e a gente teve a oportunidade de bater esse papo com o Paulo César Baruch, que foi super gentil. Ele um pouquinho antes de entrar no palco para estar se apresentando, tanto que a entrevista terminou, 15 minutos depois ele estava entrando no palco e a gente fez essa belíssima entrevista, um bate-papo muito legal que você confere a partir de agora. Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD, Paulo César Baruch, aqui no Galeria Clipe Roda. Salve, salve galera, estão em mais um Sexta Fora, meu convidado hoje é Paulo César Baruch. Tá vendo que ele tá mexendo aqui nos apetrechos? Eu queria que você começasse a falar. Cara, sempre muito bom estar contigo. Sempre muito bom. Muito obrigado, mano. Tô muito feliz de estar com vocês novamente. Eu tô aqui tentando alargar, porque a cabeça é grande, né? Então pra caber, tem que puxar bastante, mas vai dar certo. Muito feliz de estar aqui. Me fala um pouco sobre esse lance de colocar um pouco de cenário, um pouco de arte em relação a figurino e tal, que às vezes nosso meio tem um pouco de preconceito em relação a isso, né, Baruch? Fala um pouco do que representa isso aqui na parcela da tua obra, do CD e tal. Fala um pouco disso, de mergulhar e tal. Mano, olha, eu acho que por ser criado dentro da igreja, eu mesmo tinha um certo preconceito durante um tempo, sabe? Quando eu comecei a conhecer amigos mais ligados nessa questão artística e da arte como ferramenta, eu relutava durante um bom tempo. Falei, pô, mas não precisa disso, o Espírito Santo já é suficiente. Mas um dia eu decidi fazer isso num lançamento, na gravação do DVD Eletro 3. A gente decidiu fazer alguns pequenos detalhes assim que pudessem enriquecer e facilitar o conteúdo da mensagem, né? A comunicação da mensagem. Cara, foi uma repercussão tão incrível. Um exemplo muito básico é que a gente preparou, numa música chamada Flores em Vida, a gente preparou cartõezinhos assim, escritos à mão por crianças de uma creche. E, cara, pareceu uma bobagem. Eu falei, pra que isso, né? Um evento que tinha 3 mil pessoas, pra que isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Mano, mas é incrível, porque até hoje, eu acho que isso foi em 2011, tem gente que guardou esse papel, porque falou que esse papel foi completamente significativo. E quando a gente revelou que quem escreveu, as mensagens eram tipo assim, ó, Jesus ama muito a tua vida e se importa com você. Mensagens simples, mas de pessoas que viviam necessidades que aqueles que estavam lá não viviam, sabe? Então foi meio que um chacoalhão. Então, dali pra frente, eu comecei a acreditar mais no poder da arte como uma ferramenta de comunicação do evangelho puro e simples de Jesus. Bacana, me fala do teu momento, assim, que eu percebo através do Instagram e tal, você postando as coisas, viajando bastante e tal. E eu sempre vi a tua imagem atrelada a estúdio, a produções, uma coisa mais interna. E agora tô vendo você na estrada e tal. Fala desse momento, da repercussão do CD, da tua carreira e dessa correria que tá, assim, o teu envolvimento musical de estar nos lugares, nas igrejas. Mano, eu até falei pra você aqui em off, né? A minha oração hoje é: não posso reclamar de jeito nenhum de algo que eu pedi tanto pra Deus, né? Oportunidades como essa. Deus tá nos levando, as portas têm sido abertas e a gente tá entrando por elas com gratidão, com um desejo no coração de compartilhar aquilo que a gente tem vivido em Cristo Jesus, a vida dele em nós. E a princípio era mais ali em São Paulo, arredores e cidades mais próximas, mas tem acontecido agora pro Brasil todo. A gente teve a oportunidade de sair um pouco pra fora também. Enfim, mas acima de tudo, eu tenho pedido graças a Deus para que Ele me ajude a administrar essa correria toda, né? Porque aquilo que pode parecer uma coisa honrosa, pô, tem trabalho pra caramba, isso é muito bom, incrível. Aquilo que pode gerar elogios também pode ser o nosso fracasso. Então eu tenho pedido muita graça a Deus, para que Ele me ajude a disciplinar e a administrar bem esse tempo, para que eu não inverta valores, para que eu não valorize menos a minha família do que o ministério, por exemplo, para que eu não deixe as coisas mais importantes abaixo das coisas menos prioritárias. Então, mas Deus tem dado graça e aos pouquinhos a gente está aprendendo a trilhar esse caminho aí. Até porque você também trabalha com um estúdio, é produtor. Tem sido um desafio para você internamente, eu quero ficar mais no estúdio, eu quero produzir mais e tal, e não tem agenda e tal. Ainda rola isso, né? Rola, mas eu tenho produzido um pouquinho menos, porque não tem dado tempo. E assim, às vezes eu sinto um pouco mais de falta do tempo para compor mais, sabe? Às vezes tem uma ideia pronta na cabeça, uma coisa ardendo no coração, um assunto para falar, e às vezes na correria, tipo, na hora que eu vou parar para compor, já estou cansado demais, é tarde demais da noite, eu preciso descansar por outro dia. Então eu estou assim, na verdade, eu podia estar aqui contando apenas vantagens para vocês na entrevista, mas estou abrindo meu coração para vocês e dizendo que isso é uma coisa que me faz falta, ter tempo para compor mais. Para produzir, acho que está legal, tá numa dose bacana, as viagens estão sendo numa dose bacana, mas eu queria ter mais tempo para sentar e compor mais canções para o Senhor.
Uma coisa que caracteriza a tua obra assim, é sempre fazer releituras, né? Eu gosto sempre de citar isso. Eu gosto muito lá no programa, rola a música com Paulo César e tal. Eu acho bacana trazer a história da nossa música assim, através de uma modernidade que você tem e tal. Você tem pensado em novos projetos em relação a isso? Como é que está teu coração de novas leituras e tal? Mano, na verdade, se eu deixar aí pela vazão do que eu quero fazer, eu faria só isso. Porque, cara, essas músicas são tão incríveis para mim, tem tantas delas, né, assim, ainda guardadas, que ainda não foram lembradas nessa questão contemporânea aqui. Mas eu fico me dosando também para não também só gravar as mais antigas. Mas eu pretendo, por exemplo, aquele projeto Piano e Voz, lançar um segundo episódio dele. Como chama o episódio? Segundo capítulo desse Piano e Voz, relembrando algumas outras canções. Já estou de olho em algumas. E tá tudo isso diante do Senhor em oração. Eu creio que no tempo certo essas coisas vão acontecer. Mas você relembrou, por exemplo, uma das minhas preferidas, que é Autor da Minha Fé, com o Paulo César do Grupo Logos, que é um cara incrível. Aliás, daquele CD Piano e Voz, as pessoas com quem eu tive a chance de me aproximar para ter contato ali, mesmo que no período de gravação, foi uma escola, assim, foi impressionante. Como em tão pouco tempo eu pude ser tão enriquecido através da vida desses caras que têm abençoado as nações e conseguem também, ao mesmo tempo, ser bênção, assim, sentado do seu lado numa cadeira, tomando um café numa padaria, sabe? Isso realmente me deixou impactado e eu tenho tomado isso como exemplo. E eu desejo de verdade ser assim, para inspirar pessoas assim como essas pessoas têm me inspirado também. Você falou dessa questão de estar indo em lugares que, de repente, anteriormente o seu trabalho não tinha. E quando falou do Paulo César, eu sempre me lembro que o Paulo César vai em lugares que ninguém vai, do tipo, cumpre uma função missionária impressionante, que às vezes as pessoas não conhecem, né? O grupo Logos, ele é do antigo Elo, mas com o grupo Logos, a família viaja... É uma enciclopédia. E eu queria que você falasse um pouco sobre missões, assim, teu coração em relação a isso. Sei que você é de uma denominação tradicional, que deve ter uma peculiaridade em missões, teu coração em relação a missões, a tua musicalidade com missões. Cara, a gente tem tido um pequeno engajamento com Missões Portas Abertas e também com Missão Mais. Eu digo pequeno porque o que a gente faz diante do que aquelas pessoas realmente se engajam ainda é muito pouco. Mas, tem um desejo muito grande nascendo no meu coração. Eu tive a chance de conhecer vários países muito desenvolvidos, muito mais desenvolvidos que o nosso. Mas eu tenho tido um desejo muito grande, tenho pedido a Deus que me leve a esses lugares de conhecer agora os países menos desenvolvidos que o nosso, onde precisam mais da gente. Não sei quando vai acontecer. Por exemplo, se alguém me perguntar, você queria muito gravar um DVD grandioso, numa casa de show gigante? Cara, eu acho legal, não tem problema nenhum com isso, acho saudável, mas meu coração não tem pedido por isso. Por exemplo, hoje se eu pudesse escolher um lugar para gravar um DVD, eu faria numa tribo, sei lá, na África, com a criançada lá, preferência de língua portuguesa, né? Mas, enfim, conhecendo e revelando um pouco da história, da caminhada desses irmãos que estão tão distantes, né? Mas que têm servido o mesmo Deus que a gente. E eles, com algumas diferenças, mesmo em situações adversas, sem reclamar, sem murmurar tanto, enfim. Eu acho que, na verdade, eu queria ir lá para aprender com eles. E aí isso viraria um DVD também. Talvez o que eu aprendesse com eles, eu gostaria de reportar e espalhar para mais pessoas que talvez não tenham acesso a conhecer. Tá diante de Deus esse meu desejo. Não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Legal, a gente fica na expectativa. De repente alguém está assistindo a gente, tem um projeto nessa área, né? De repente convida, faz o link, né? A gente tem conversado um pouco com o Kaique do Giovanni Si, que ele tem uma obra muito legal em Angola. Eu acho que está bem próximo disso acontecer. Assim, não só no meu coração, a minha esposa, a Rebeca, também, a gente tem falado bastante sobre isso, a questão de missões. Mas é muito importante a gente não esquecer que missões é longe e é perto também, né? Nosso vizinho. Tem alguém precisando ouvir de Jesus e conhecer Jesus bem perto da gente também. Verdade. A gente vai para o intervalinho rapidinho. No próximo bloco tem mais Paulo César Baruch aqui no Galeria Clipe. Segura, não zapeia não. Ó Pai, eu queria tanto. Eu quero mais.